Olá a todos que estão me assistindo nesse momento. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estar em comunicação com vocês, mesmo que à distância, nesse período. Esse estudo de hoje, ele vai ser baseado num livro. Eu vou mostrar para vocês a capa do livro. Esse livro chama Renovando Atitudes. É um livro psicografado, de autoria, né, do Espírito Hamed, psicografado por Francisco do Espírito Santo Neto. Ele vai falar de sentimentos. Esse livro, ele é estudado às terças-feiras no Sarai junto às pessoas que participam do tratamento. Porque nós entendemos, né, a doutrina espírita entende que o processo de cura ele passa por um processo de revermos as nossas crenças, as nossas concepções, porque toda cura real, em verdade, é uma autocura. Então, o nosso entendimento sobre o nosso papel nesse tratamento, ele é muito importante. Então, assim, nessa época, né, de isolamento, me foi solicitado que nós fizéssemos o estudo desse livro dessa maneira, por uma gravação. Mas eu vou deixar esse vídeo público, porque mesmo que você não faça parte desse estudo, desse tratamento, ele pode ser útil para você. Então, esse é o último capítulo do livro Renovando Atitudes, né? Esse capítulo é o capítulo de número 54, o título dele é A Busca do Melhor. E esse livrinho discutiu muitas coisas, propiciou grandes discussões, mas esse último capítulo, eu gostaria de dizer para vocês, na verdade, todos os capítulos são assim. Ele traz uma pequena frase ou parte de frases do Evangelho segundo o Espiritismo, e a partir dessas frasezinhas, o Hamed ele vai abrir e trazer um entendimento mais ampliado daquilo que se queria dizer, né, lá no Evangelho. Então eu vou ler para vocês essa citação evangélica, e aí nós vamos abrindo e lendo parágrafo a parágrafo, o que o Hamed vai nos trazer sobre esses trechos do Evangelho, sobre essa explicação do Evangelho e o que ela tem a ver conosco, com as nossas emoções, os nossos sentimentos e a nossa reforma íntima, em última instância. Hoje não vai dar para fazermos todo o capítulo, geralmente não dá mesmo, o tempo é curto, então eu vou quebrar esse capítulo em algumas partes, 2 ou 3. Tudo bem? Então vamos lá. Então, o título, como eu disse para vocês, é A Busca do Melhor. Esses trechos que foram destacados aqui na obra refere-se ao capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, particularmente partes do item 1 e 2. O item 25 do Evangelho segundo o Espiritismo tem como título Buscais e Achareis. Buscai e achareis. Então, qual é a citação? Pedi e se vos dará. Buscai e achareis. Batei à porta e se vos abrirá. Porque todo aquele que pede, recebe. Quem procura, acha. E se abrirá àquele que bater à porta. Essa é a primeira parte. A segunda parte, de um outro trechinho, né, do item 2, vai dizer o seguinte: mas Deus lhe deu, no caso aqui referindo-se ao homem, né? Então, mas Deus lhe deu a mais do que o animal, o desejo incessante do melhor. E é esse desejo do melhor que o impele à procura dos meios de melhorar sua posição. E daqui, dessa citação, sai o título do capítulo, A Busca do Melhor. E Hamed vai abrir para nós a ideia de que tudo o que fazemos, muitas vezes classificados dicotomicamente entre bem e mal, na verdade nós sempre estamos buscando o melhor. Então vamos entender junto com Hamed o porquê dessa afirmação, que todos estamos na busca do nosso melhor. Então nenhum ser humano, diz Hamed, deseja ser infeliz intencionalmente, pois nenhuma criatura ousa fazer alguma coisa de propósito, a fim de que venha a sofrer ou se tornar derrotado.
Então, o que ele está dizendo aqui? Que nós, seres humanos, nós não buscamos nada que nos faça infeliz. Nós sempre estamos buscando a nossa própria felicidade. Só que muitas vezes nessa busca, aliás, por falta mesmo de experiência, nós acabamos fazendo coisas que achávamos que seria para a nossa felicidade, mas a consequência que temos é uma infelicidade por conta de falta de experiência. Então, quando nós agimos erroneamente, é porque optamos pelo que nos parecia o melhor conforme a nossa visão naquele momento, visto que todos os nossos comportamentos estão alicerçados em nossa própria maneira de perceber a vida. Então, entende? Nós aqui, quando diz que buscamos o melhor, muitas vezes nós sim estamos fazendo o melhor para aquele momento, de acordo com aquele entendimento que tínhamos naquele momento, né? De acordo com a visão daquela que era a nossa verdade. Só que como que muitas vezes isso vai se mostrar para nós como não era o caminho correto, trazendo como consequência situações que vão nos deixar desconfortáveis e por isso mesmo nos trazer certas dores, certos sofrimentos e vamos classificar numa infelicidade. Então, como que vamos adquirindo maturidade e experiência? Só através dos erros e acertos. Muitas vezes mais erros que acertos, mas os erros ainda assim úteis para que nos tornem melhores, para que nos impulsionem para o caminho correto. É essa a dinâmica do universo. Então, eu tenho só um minuto, deixa eu colar aqui um pouquinho, fiz uma anotação. Então, é isso que eu estou dizendo, né? Que a maioria de nós faz coisas achando que está certo. Né? Nós não fazemos achando que vai dar errado, nós achamos que está certo, mas o sucesso vai depender da nossa maturidade. Então, o errar e cair para levantar, ela faz parte do aprendizado de todas as criaturas. Então, continua Hamed nos informando que Sócrates afirmava que ninguém que sabia ou acreditava que haja coisas melhores do que aquelas que faz ou que estão ao seu alcance, continua a fazê-las quando conhece a possibilidade de outras melhores. E não é assim mesmo conosco? Muitas vezes fazemos determinadas coisas porque aprendemos a fazer daquele jeito, não é verdade? Mas quando vamos percebendo que daquela maneira que estávamos agindo, não é bom para nós estamos ficando doentes, nós ficamos irritados. Enfim, quando a gente começa a perceber que aquele nosso jeito de ser, aquele nosso jeito aprendido de fazer as coisas não é bom, o que nós fazemos? Nós procuramos ajuda e nós vamos buscar maneiras de agir diferente, de mudar um pouco o nosso comportamento. E essa mudança, então, vai propiciar para nós um caminho mais agradável. Então é disso que estamos falando quando nós buscamos algo melhor. Então aqui quando nós estamos estudando, buscando nos aprimorar, nós vamos fazendo essa troca de experiência e percebemos que aquele nosso jeito de ser, muitas vezes irritadiço, melindrado, enfim, nos causa doenças, nos causa transtornos, tanto doenças no corpo físico, como doenças relacionadas à nossa mente, né? A depressão, as doenças psicossomáticas, enfim. Então, nós estamos numa época de despertamento da consciência em que já estamos percebendo que certas atitudes não são boas, né? Aquela frase que costumamos ouvir por aí, né? Que é melhor ser feliz que ter razão. E quanto tempo nós passamos brigando e sofrendo e sendo infelizes, mas tendo razão? Não, é melhor a gente abrir mão de certas coisas, mas ser feliz, ser mais leve, levar a vida com mais leveza. Então aí Hamed vai continuar nos dizendo que a compreensão do melhor
depende do desenvolvimento de um raciocínio lógico para cada situação. É isso, nem todos vão agir da melhor forma possível, quer dizer, vai agir da melhor forma possível que faz sentido para ele, usando o raciocínio lógico dele. Mas não necessariamente do ponto de vista mais amplo dos outros, aquilo vai ser o melhor. Mas para ele, para aquela criatura, naquele estágio que ele está, é o melhor que ele podia fazer, né? E se dá na criatura através de uma sequência progressiva, porque o aprendizado, a vida, em nenhuma instância ela dá saltos. Nós vamos aprendendo gradativamente. E aí continua Hamed, onde se leva em conta a maturidade espiritual adquirida em experiências evolutivas no decorrer dos tempos. Então, a nossa maturidade, a capacidade que temos para entender o que é melhor para nós e como que isso vai se projetar lá no nosso futuro, porque nós estamos buscando o melhor para agora. Nós somos uma criatura ainda muito materializada, então nós somos imediatistas. Nós achamos que essa felicidade, esse sentimento, vamos dizer, de uma alegria efêmera vai ser bom para nós. Só que nós não vemos que dali a algum tempo, uma semana, um mês, um ano, aquela nossa atitude que nos trouxe uma alegria efêmera vai nos causar um sofrimento terrível. Né? Às vezes uma vingança que a gente se propõe a fazer nos dá uma satisfação momentânea, mas segundos, minutos depois aquilo já não é mais alegria para nós. A satisfação acabou e nos deixa com um buraco, com uma culpa. Enfim, será que vale a pena? Essa é a grande discussão que devemos fazer. Deixa eu ver. Isso. Então, essa compreensão, só para fechar essa história, né? Essa compreensão, ela vai ditar como nós vamos fazer as nossas escolhas. Então, nós sabemos que nós herdamos, somos filhos de Deus, essência divina, criados simples e ignorantes, mas que herdamos do Pai e temos por herança a capacidade de escolha, livre-arbítrio. E através desse livre-arbítrio, através da opção que Deus nos dá de escolhermos o nosso caminho, nós podemos escolher um ou outro, né? E vamos construindo a nossa individualidade. Por isso que não somos todos iguais. Concordam, né? Nós somos diferentes porque vamos fazendo escolhas. Como diria um sábio oriental, não existe um caminho para a felicidade, porque esse sábio conta a história, né, conta a lenda, que ele foi procurado por uma pessoa, esse sábio era muito velhinho, já com muita experiência, e ele foi procurado por uma pessoa que queria descobrir qual era o caminho da felicidade. E aí ele convida essa pessoa para uma xícara de chá, enquanto eles tomam um chá, ele diz que ele não tem a resposta, não. Ele não sabe qual é o caminho para a felicidade. Aí o discípulo, né, fica muito decepcionado, mas aí ele explica. Ele diz assim: eu não sei qual é o caminho para a felicidade, porque não existe um caminho para a felicidade. Existe o caminho de cada um. Cada um vai escolhendo o seu caminho. E o importante é construir a felicidade no caminho. Olha só, a felicidade não é um fim. A felicidade é um processo, é um caminho. Então, escolhamos ser felizes no caminho. Então, cada escolha que nós fazemos vai determinar o nosso caminho. E com menos maturidade, a criatura faz algumas escolhas equivocadas, que vão dar num caminho, muitas vezes, que dá num abismo. Aí, o que acontece? A gente pega um caminho, escolheu um caminho, aí chega no fim desse caminho, existe um abismo. O que a gente faz? O que é sensato fazer? Retornar os próprios passos e fazer outra escolha, por outra possibilidade de caminho. Pode ser que na outra opção do caminho eu não encontre o abismo. Então eu volto nos meus passos, um pouco mais amadurecido, já sabendo que aquele caminho que eu escolhi anteriormente, que eu achava que era o melhor, eu julguei de alguma forma que fosse o melhor, não foi. Então eu já estou mais madura, eu já sei que por aquele caminho eu não vou, eu já aprendi. Então eu escolho o outro. Esse outro pode me levar numa outra situação. E eu volto, escolho outro, até
conforme eu vou fazendo as minhas escolhas, eu vou conseguindo escolher com mais sapiência, com mais sabedoria. Então, continuando, eu tenho uma história para vocês, antes de continuar com o Hamed. Eu gosto muito dessa história, tá lá num livro, um livrinho muito legal, chama Terapias de Paz. Só que eu já perdi aqui. Terapias de Paz diz o seguinte, que um certo homem, ele tinha 2 vasos, né? E que nesses 2 vasos ele ia buscar água. Então essa é uma história antiga da época em que nós precisávamos ir até as fontes d'água com baldes e trazer para casa, né, para o nosso uso. Então ele tinha eu queria que vocês imaginassem aqueles madeira, né, um cabo de madeira. Então em cada ponta ele amarrava um vaso, ele colocava nos ombros e ele ia buscar. Só que um vaso era bom, vamos dizer assim, muito bom, servia. O outro, ele tinha um pequeno defeito. Qual era o defeito desse vaso? Ele era rachado, ele tinha uma rachadura. Então o que acontecia? O homem ia buscar água, enchia os 2 baldes e voltava. E no caminho de volta, quando ele chegava, a água daquele vaso que era rachada, ela naturalmente ia pingando. E o que acontecia? Era que ele chegava em casa, o balde que era rachado, ele só conseguia trazer metade da água. Então ele vinha com o balde bom, vamos dizer assim, cheio, e o balde rachado pela metade. Mas enfim. Então o balde, aí conta a história, né? Que o balde rachado, ele ficava muito humilhado, porque o outro balde dizia para ele que ele não servia, que ele tinha defeitos, que ele só trazia metade da água. Então, um dia, muito incomodado com isso, muito triste, ele conversa com o homem e diz isso. Ele fala que ele estava muito chateado, porque ele era rachado, então ele não servia, que seria melhor que o homem pudesse se desfazer dele e adquirir um outro vaso em boas condições, que seria melhor. Ele não perderia tempo com ele. Bom, aí o homem, muito sábio, diz o seguinte: olha, eu não vou te responder não hoje, eu vou te responder amanhã. No caminho, quando a gente fizer, eu vou te mostrar uma coisa que pode te ajudar. Bom, a entender essa situação. E aí o que aconteceu no outro dia, né? Espero que vocês estejam curiosos com a história. O que aconteceu no outro dia? No outro dia, ele pede, né, para o vaso rachado observar o caminho. E aí no caminho, o que ele viu? Que tinha um lado do caminho que tinha flores, era bonito, né? Então estava com flores. O outro lado não tinha. Aí o que aconteceu? Eles chegaram no rio, e foi enchido. A hora que ele virou, né? O vaso rachado viu que no lado dele era que tinha as flores. Aí o homem explica que desde que ele adquiriu aquele vaso, ele sabia do defeito dele. E ele se aproveitou. O que ele fez? Ele lançou sementes de flores pelo caminho e ele sempre carregava o vaso rachado por aquele lado, porque assim ele podia ir colhendo as flores para enfeitar a casa dele e presentear a esposa, que gostava muito. Então, a conclusão da história, ele diz para o vaso, ele já sabia do defeito, só que esse defeito não é um defeito para ele, ele usa a favor dele, e assim ele tem as flores, porque ele vai aguando o caminho. Bem, tá vendo? Então, moral dessa história, de tudo que a gente está dizendo, às vezes o que é considerado um defeito e que nós identificamos em nós um defeito porque os outros dizem que isso não é bom, nós precisamos olhar para dentro de nós mesmos e verificar se realmente aquilo é um defeito ou não, porque muitas vezes aquele defeito bem trabalhado, como foi o caso do vaso, né, ele pode se tornar uma grande qualidade. Então é por isso que nós precisamos nos conhecer para saber se aquilo que temos na nossa individualidade, cada um é de um jeito, não nos levar pelo outro, mas por aquilo que sentimos, se aquilo pode ser usado para o benefício comum. Ok? Então, continuando com Hamed.
Todos nós acumulamos informações, instruções, noções em nossas multifárias vivências anteriores. Multifárias aqui quer dizer variadas vivências anteriores. A princípio, passamos a vivenciá-las superficialmente. Aos poucos, vamos analisando-as e assimilando-as entre processos de reelaboração para só depois passar a integrá-las em definitivo em nós mesmos, isto é, incorporá-las por inteiro. Então, o que Hamed está dizendo aqui? Que a doutrina espírita, ela veio nos dizer, então lá no Livro dos Espíritos, Kardec faz algumas perguntas, né, aos espíritos, aliás, são ao todo 1018 perguntas, e uma delas, os espíritos vão responder a Kardec que Deus criou todos do mesmo ponto, ou seja, todos os espíritos foram criados simples e ignorantes, e que o destino de todos é o mesmo, é a perfeição relativa e a felicidade suprema. Então, se temos hoje alguns que julgamos mais avançados, melhores, vamos pegar, por exemplo, uma comparação com o nosso mestre guia, que é Jesus. Podemos julgar, nossa, mas Jesus está tão na minha frente, verdade, mas ele foi criado como eu, simples e ignorante. Isso é só uma questão de tempo. Jesus é mais velho, ou seja, é o nosso irmão mais velho, tem mais experiência, já passou por situações que ainda nós não passamos, então ele consegue fazer decisões mais acertadas por conta da experiência do que nós. Então nós estamos trilhando um caminho, não igual o de Jesus, mas vamos chegar no mesmo destino dele, que é a nossa, nos tornar um com Deus, ou seja, estar em conexão plena com Deus. Então, como nós fomos criados todos iguais, então não existe essa história de Deus criou anjos completamente devotados para o bem, sempre, sem merecer por isso, nem criou demônios completamente voltados para o mal, pela eternidade, também não, e nem humanos para sofrerem, nada disso. Criou todos simples e ignorantes e nós vamos construindo, agregando informação. E nesse agregamento de informação, nós vamos construindo o nosso caminho para Deus. E quando eu digo caminho para Deus, é buscar a Deus, é buscar a própria felicidade. E a gente vai fazendo isso como? Uma vida. Vamos imaginar um ser humano que vive bastante, 100 anos, 120 que seja. Vocês acham que apenas uma vida ela é suficiente para a gente incorporar todas as experiências que o mundo pode nos fornecer? De sairmos do estágio de muito simples e ignorantes para o estágio de seres complexos e sábios? Não, é muito pouco. Então vem a doutrina espírita, e aqui Hamed está falando disso, que nós precisamos construir isso ao longo das nossas vivências. Então nós vamos tendo de Deus a oportunidade de ir reencarnando e aos poucos ir aprendendo e construindo essa experiência. Então, assim, nessa forma, o que nós podemos dizer? Que pedagogicamente a lei de Deus é sábia. Então ela vai nos matriculando na escola, na escola adequada para o nosso grau de desenvolvimento. Tanto na escola, no caso, o nosso planeta Terra é uma escola, uma abençoada escola em que fomos matriculados. Só que mesmo no planeta Terra, que é uma escola, vamos dizer assim, uma escola de ensino fundamental 1, né, de primeiro ano até o quinto ano, então todos fomos matriculados aqui, porque estamos aqui, né, encarnados aqui. Só que aí nós vamos tendo os nossos meses de aprendizados, bimestres. Então, cada encarnação é um aprendizado, 1, 2, às vezes a gente estaciona, né? A gente pode reprovar de ano, mas todo mundo está nessa escola, mas cada um de nós, a gente percebe que nesse planeta, cada um está num patamar, então cada um está numa série específica, numa classe específica. E aí nós vamos avançando de classe, ou a gente permanece na mesma, enquanto a gente não aprende a lição que aquela classe quer nos dar,
Ou então, quando a gente vai avançando, a gente vai mudando de classe. Então, no primeiro ano, depois a gente se matricula no segundo, no terceiro, e assim vamos até que nós possamos mudar de escola. Pode ser que um dia iremos mudar de escola. Então, é isso que Hamed está nos dizendo aqui, né? Que nós vamos assimilando pedagogicamente aos pouquinhos. O aluno não vai na escola e num dia só ele aprende tudo que ele tem que aprender com aquela escola. Não é verdade, né? Até outro dia eu vi uma charge, achei muito interessante, que era até meu filho que me mostrou, que diz assim, o menino chega da escola e a mãe pergunta, filho, você aprendeu tudo direitinho lá na escola? Aí o filho responde assim, acho que não, porque eu tenho que voltar amanhã. Então, é bem assim conosco aqui na nossa escola chamada Terra. E aí eu vou colar aqui um pouquinho. Então, é assim que dos simples e ignorantes, a gente sendo criado simples e ignorantes, nós vamos avançando. Então, eu fiz aqui uma experiência muito por cima, mas eu acho que dá uma ideia. Então, se a gente for pensar no simples, nós podemos começar no simples lá no reino, a experiência mineral. A experiência mineral, no reino mineral, nos trouxe o que de informação agregada? Que nós podemos nos associar em comunidade. Então, o mineral, ele precisa, os átomos, eles precisam se agregar de uma certa forma para constituir um mineral. Então, o mineral, o que ele aprende? O que o reino mineral nos ensina? Nos ensina a nos associar com o outro e formar formas belas, né? Nós podemos nos associar, nos agrupar. Então, há um instinto de comunidade. A experiência vegetal nos traz a alegria da busca pela luz. No caso, no reino vegetal, pela luz do sol. Então, buscar a luz. O reino vegetal nos ensina isso, nos virar para a luz. O reino animal, nós aprendemos a nos guiar pelos instintos e pela liberdade, porque o reino animal ele já tem uma liberdade de locomoção que o vegetal não tem. Então, o reino animal nos dá esse sentido de liberdade, como podemos nos guiar por esse mundo que agora estava a nosso dispor, né? E, por fim, a experiência huminal, quando entramos no reino humano, na consciência humana e na capacidade de fazer escolhas, nós começamos a aprender pelo erro e o acerto a fazer essas escolhas e a descobrir que caminho nos levaria. Então, por exemplo, o homem primitivo, ele seguia pelas sensações, pela busca do conforto dele próprio. Então, para ele ter um abrigo, ele ter a alimentação. Aí o que importa para ele é o alimento dele. Ele pensa nele. Então a proteção dele, o alimento dele, a reprodução dele, porque ainda ele está muito arraigado às sensações, aos instintos. Então, por exemplo, pensando só como um dos exemplos, né? A busca da afetividade não existe, ele busca o sexo, porque o sexo é que vai fazer com que haja procriação e a permanência da espécie. Agora, conforme o homem primitivo vai dando lugar para um ser mais elaborado através das vivências, ele já consegue transformar aquela brutalidade numa busca, por exemplo, transformando o sexo numa afetividade e daí uma afetividade num amor, né? Então a gente vê que o homem civilizado ele já vai trabalhando mais os seus sentimentos e buscando o que? O que há de bom, o que há de belo no mundo, o bem e o belo. E aí ele já está caminhando um pouco para Deus. Então é nesse sentido que Hamed aqui está querendo nos dizer que nós vamos acumulando essas informações, essas instruções ao longo das nossas experiências encarnatórias. Aí continuando com Hamed. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa para dizer para vocês. Ok. Então, Hamed diz que em fazer nosso melhor está contido o quanto de amadurecimento conseguimos recolher nas experiências da vida. Então, uns aprendem mais rápido, outros mais devagar. É isso, o caminho não é o mesmo, como a gente já disse para todos, não é?
E a velocidade com que nós percorremos esse caminho também não é. Alguns chegam antes, outros depois. O que é importante é continuar o caminho. Então, quando fazemos o nosso melhor, estamos fazendo isso, estamos caminhando, estamos recolhendo experiências da vida e também como nós usamos e interrelacionamos essa experiência, ou seja, não basta a experiência por si só. Como nós processamos essa experiência. Por isso a reforma íntima é interessante, né? Eu fiz aquela escolha. Onde aquela escolha me levou? Então, será que eu posso fazer escolhas melhores, né? Então, quando nós usamos e interrelacionamos essas experiências, e quando nós nos deparamos com fatos e situação ao decorrer do caminho, então cada caminho vai me ensinando. E o que eu estou aprendendo daquilo? Porque se eu não aprender, se eu simplesmente passar pela experiência, por passar simplesmente, não incorporar aquilo, o que acontece? Eu não assimilei a experiência, então eu vou precisar em outro momento passar por aquela experiência de novo, e a vida vai fazendo isso, ela vai me apresentando experiências em experiências, e eu só vou conseguir me livrar daquelas situações quando eu de fato processar, ou seja, aprender, incorporar aquilo que está sendo me trazido, certo? Então, fundamentalmente, nós somos agora o que de melhor nós podíamos ser, igual a questão do vaso lá que eu falei para vocês, o vaso rachado. Nós somos o melhor. E dentro daquilo que somos, o universo nos aproveita, como o homem, né? Nos aproveita as nossas qualidades, os nossos defeitos para um bem comum. Então, fundamentalmente, somos agora o que de melhor poderíamos ser, já que estamos fazendo conforme nossas possibilidades de interpretação, junto aos outros e perante a vida, porque sempre optamos de acordo com a nossa gradação evolutiva. Não dá para dar aquilo que não temos. Então, só conseguimos ter uma resposta mais positiva quando temos mais maturidade. Mas para ter maturidade, precisamos ter experiência. Então, é por isso que nessa escola, né, que eu falei para vocês, uma escola ainda primária, nós temos dores. Por quê? Porque as dores não é consequência de um Deus que castiga de forma nenhuma. A doutrina dos espíritos vem nos ensinar que não, assim como Jesus nos afirmou, né? Que a doutrina espírita só vem afirmar o que Jesus disse no Evangelho. Deus é Pai, e como Pai, Ele nos ama. Então, Ele não nos castiga, mas Ele nos ensina. E quando Ele nos ensina, são as próprias escolhas e experiências que vão dar resultados para que a gente aprenda o melhor caminho para chegar a ele. Então, tudo vai depender da nossa gradação. Então, como ainda estamos numa escola muito primária, nós vamos ter dores como consequência das escolhas que fizemos. Então, é por aqui que eu vou parar. Nós temos mais coisas a discutir. Esse capítulo é muito rico, mas eu espero que até agora a gente tenha aproveitado, que todos tenham aproveitado. Eu peço que vocês reflitam sobre o que de melhor você está fazendo na tua vida agora, né? Com a certeza que você é a melhor versão de você mesmo. Então, você está fazendo melhor, mas será que dá para eu olhar para dentro de mim e buscar aqueles sofrimentos, aqueles conflitos que estão aparecendo na minha vida? Será que eu já consigo, com a experiência que eu tenho, com tudo isso que eu vou aprendendo, com tudo isso que eu vou lendo, que eu vou meditando, será que eu já consigo pensar se eu estou assimilando aquela experiência para me modificar, para me fazer melhor ainda? Porque reconhece-se o homem de bem não pela sua perfeição, não, reconhece-se o homem de bem, livre dos espíritos de novo. Reconhece-se o homem de bem pelos esforços que ele faz em domar os seus vícios, em ser melhor hoje do que ele foi ontem. Ou seja, aproveitar as experiências e ser melhor amanhã do que ele tem sido hoje. Então, paz e bem para vocês, que a paz de Jesus esteja com vocês, tenham uma abençoada sexta-feira. Hoje é sexta-feira santa, estamos à véspera da Páscoa, então que vocês possam usar esse momento, nesse ano de 2020, particularmente dessa Páscoa, que estamos passando uma Páscoa diferenciada, de interiorização, de voltar para nós mesmos, para os nossos lares, para a nossa família, que nós
possamos aproveitar essa experiência de estarmos no lar para que nós possamos resolver aquilo que devemos resolver. Os nossos interrelacionamentos com os mais próximos e expandir esse amor que trazemos como essência divina dentro de nós. Grande beijo para todos vocês.